Nesse dia tão importante, quero me dirigir a todos que trabalham e lutam para concretizar um sonho comum. Acabar com a fome, o combate à fome. Um mundo sem fome. E combate à fome. E combate à fome. Pela erradicação da fome. Matar a fome desse país. E dizer, até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome desse país. Mais de 730 milhões de pessoas passam fome no mundo e mais de 2 bilhões estão em estado de insegurança alimentar. Ou seja, não sabem se vão ter comida na mesa todos os dias. Quanto custaria, de fato, acabar com a fome no mundo? A resposta veio de um estudo do Instituto Internacional de Pesquisa de Políticas sobre Alimentação. O estudo mostrou que o valor seria bem maior que os 6 bilhões de dólares. Na verdade, seriam necessários 33 bilhões de dólares por ano até 2030. Ou seja, 330 bilhões de dólares no total. E que as pessoas passam fome. A fome não existe por falta de dinheiro, não existe por falta de produção agrícola, não existe por falta de tecnologia. A fome existe por falta de vergonha dos governantes do mundo. Não se preocupa com corrupção. Vamos falar sobre a arrecadação de impostos federais, que bateu recorde em junho, segundo a Receita Federal. A arrecadação de impostos federais bateu recorde mais uma vez. Foi o melhor mês de abril da história. Olha, a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições, também demais receitas, bateu um verdadeiro recorde em julho, viu? Recorde para junho desde 1995. O aumento do IOF ajudou. Há uma cultura no mundo de que o pobre é tratado como estatística. Ele é um número muito bonito para ser utilizado em época de campanha eleitoral. Mas depois das eleições, esse número é apagado da mente da maioria de quem ganha as eleições. Durma com fome. Toda vez que um político sobe no palco e diz que vai acabar com a fome, eu me pergunto se ele entende o que isso realmente significa. A fome não é só falta de comida, é uma sensação humana. Ela nos lembra que ainda queremos algo, ainda buscamos, ainda sentimos. E quando eles prometem acabar com a fome, o pobre continua pobre e o político continua gordo de impostos. Não é que falte dinheiro, o Brasil arrecada trilhões por ano. O problema é para onde ele vai. Talvez seja a hora de perguntar quem realmente lucra com a fome. Grama não é para ser comida por gente, não importa como preparada. Mas é o que Regina e seus 6 filhos têm para hoje. No vilarejo de Kaldak, no Sudão do Sul, centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Kaldak fica numa área controlada por opositores e muitos de seus moradores chegaram até aqui escapando da guerra civil do país. Mas a cidade foi destruída por uma ofensiva do governo. Não há hospitais, escolas ou mercados e muitos aqui buscam no chão alguma coisa para comer. É o desespero dos ucranianos que não comem há dias em Kharkiv, zona reconquistada pelas tropas de Zelensky. As Nações Unidas dizem que nesta situação, a precisarem de ajuda para comer, estão 73 mil ucranianos. Izium é a cidade onde mais fome há. O porta-voz adjunto do Gabinete de Coordenação para Assuntos Humanitários diz que só em Izium, em Kharkiv, há de 8 mil a 9 mil pessoas que não têm comida. A Organização da ONU justifica este cenário com lojas e mercados destruídos ou encerrados, num sítio onde o centro da cidade passou a ser um lugar para tentar a sorte. Tanto que ele já falou para a ONU, cara, me traz aqui, quanto você precisa para acabar com a fome? A ONU falou que era casa de 6 bilhões de dólares, acaba com a fome na Terra. Ele falou, me traz. Ele falou para a ONU, você me traz aqui, cara, contanto que você me mostra direitinho para onde foi a grana. Ah, foi tantos milhões para o Sudão, foi tantos milhões para o Butão, foi tantos milhões para Mianmar. Ou
Os caras ficaram quietos. Por quê? Não é grana, cara. Tem interesse envolvido nisso aí. Ele só meio que fez os caras se exporem nessa situação. Talvez a comida nunca acabe. Mesmo com a diluição brutal da moeda, existe ganhos de produtividade e da tecnologia e da escala, né? Um país como o Brasil, é possível que nunca haja fome. Inclusive, se houver uma epidemia que mate um monte de gente, é capaz de não haver fome mesmo, né? Vários países que eram grandes produtores de alimento passaram fome com décadas de comunismo. A gente vai ter que ver os próximos anos aí. Tem muitas pessoas que acreditam que se o PT realmente, se esse governo de Lula for comparável ao de Dilma, pode acontecer uma coisa semelhante. Que os próprios aliados dele, do STF, do Judiciário e tal, podem chegar à conclusão que é melhor pra eles mesmos colocar o vice, né? Eu acho muito difícil. O Brasil é um país muito rico. São mais de 20 hectares por cabeça, bicho. E de terra muito produtiva, né? Fora o mar, né? Haver fome no Brasil é muito difícil. Rapaz, os caras têm que se esforçar muito. O Brasil arrecadou mais de 3 trilhões de reais só em 2024. Em 2025, já passou dos 2 trilhões e meio e o ano ainda nem acabou. Somando os últimos 3 anos, já são mais de 8 trilhões de reais em impostos. Agora, segura esse dado. Segundo a ONU, para acabar com a fome no mundo inteiro até 2030, seriam necessários 300 bilhões de dólares. Convertendo, dá por volta de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ou seja, com menos de um ano de arrecadação, o Brasil poderia pagar a conta da fome do planeta inteiro, mas nem a fome dentro do próprio país consegue resolver. Aí vem o mesmo discurso, o mesmo choro ensaiado, o mesmo tom de quem promete o impossível desde 2003. Mais de 2 décadas de fala, trilhões em impostos e o prato do povo continua vazio. Então, quando você se sentir um fracasso, lembra dele, porque talvez a fome nunca tenha sido o problema. Talvez o problema seja quem lucra com ela, e é aí que vem a verdade. Imagine um mundo sem fome, mas não apenas física, também fome de justiça, de sentido, de verdade. Será que ele existiria? A fome é parte do que nos faz humanos. Ela nos lembra que ainda queremos algo, que ainda buscamos. Mas enquanto isso, a política continua usando a fome como bandeira. Vamos acabar com a fome soa bonito, mas é só discurso. Quem sofre continua sofrendo e quem governa continua governando. Talvez a pergunta certa não seja como acabar com a fome, mas como viver com ela e ainda ser humano. A fome não é só estômago vazio, é consciência de que algo está errado, é sentir falta de dignidade, justiça, verdade, e é por isso que quem trabalha sente fome também, fome de respeito, fome de ver retorno no imposto que paga. O pobre é ferramenta, a miséria dá discurso. Quem tem fome não tem força para lutar, e quem tem poder não quer que lute, e nós também sentimos fome. Fome de sentido, de esperança, de verdade. A fome é o lembrete mais humano que existe. Enquanto houver fome, ainda haverá vida. Então, se um político disser que vai acabar com a fome, ele está, sem perceber, dizendo que quer acabar com a humanidade. A fome é inevitável, e quem a usa como ferramenta, usa a própria vida do povo como marionete. A fome não acaba, ela muda de forma. Às vezes é estômago vazio, às vezes é alma vazia. E é nisso que precisamos pensar, não em acabar com a fome, mas em entender o que ela nos diz sobre nós mesmos. Fome não é ausência, fome é consciência, fome é humanidade. Se esse vídeo te fez pensar, é porque você ainda sente fome, mas não de comida, fome de verdade. E é essa fome que vai mudar as coisas. A maioria vai rolar a tela e esquecer, mas se você chegou até aqui, é porque algo em você acordou. Então não sai sem deixar o seu sinal. Aqui a gente não mata a fome com promessa. A gente alimenta com consciência. Isso é só o começo. Porque pensar ainda é o maior ato de rebeldia.